as lutas, as decepções, as guerras que você tem enfrentado, está tentando mudar a sua identidade. As suas frustrações e aquilo que você tem passado está tentando dizer para você que isso não tem jeito e que não vai ser diferente, que o cenário vai continuar igual e que você não vai conseguir. Às vezes, essa situação que você está passando aí está tentando definir quem você é. Mas eu quero te lembrar da história de Noemi, a história de uma mulher que poderia ter se definido pela dor. E ela chegou até a dizer coisas relacionadas a isso. Mas, pela misericórdia de Deus, ela não teve o seu futuro comprometido. E o posicionamento certo, no momento da dor, ela não só tem o poder de mudar o seu presente, como também o seu futuro. E isso é algo muito importante que a gente precisa refletir. Noemi passou por uma tragédia muito grande. Ela saiu da sua terra, foi para outro lugar, com seus filhos, com seu marido. E naquela terra ela perdeu tanto seu marido quanto seus filhos. E quando Noemi pensou em voltar, a sua nora, a Ruth, ela veio junto com ela e falou que o seu Deus seria também o Deus dela. Ela decidiu ser fiel a Noemi, ser fiel principalmente a Deus, seguir ao Deus de Israel. Mas chegou em dado momento, quando Noemi chegou em Belém, ela falou assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Ou seja, aconteceu tanta coisa na história de Noemi que Noemi já estava se definindo pela dor. Noemi já estava tentada a moldar a sua identidade de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas perdas, suas frustrações. Afinal, ela teve uma perda muito grande, perdeu seu marido, depois perdeu seus filhos. Então ela começou a se definir pela dor. Mas mesmo Noemi tendo falado, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, a gente vê que ao longo do texto ainda continua chamando ela de Noemi, porque de fato esse era o nome dela, essa era a identidade dela. E muitas das vezes você quer se definir pelas suas perdas, pelas suas tragédias. Mesmo você não percebendo, você acaba fazendo isso, você se torna amarga. Mas o céu ainda continua te chamando pelo nome, porque nada daquilo que você passa ou que você passou pode destruir a sua identidade construída em Deus. Deus ele não te define pelas suas perdas, pelos seus fracassos. Ele ainda continua te chamando pelo nome. Muitas mulheres passam por situações parecidas com a de Noemi, outras passam por luto, por abandono, por traição, decepções, muitas frustrações, às vezes escassez. Mas Deus não define você pela tragédia, Deus não define você pelo seu cenário ou pelas situações. Então, cuidado para que você não coloque um ponto final em algo que Deus ainda está transformando, algo que Deus ainda está construindo. Às vezes, a luta, o desespero faz com que a gente perca a visão. Pode começar a achar que não tem jeito, que não tem mais solução. Agar, quando foi mandada embora por Abraão, ela foi para o deserto e ela parou justamente num lugar onde havia um poço. Mas Agar, ela estava tão desesperada, estava um momento tão delicado que ela não conseguia enxergar aquilo que estava ao seu redor. A provisão já estava ali, o socorro já estava ali, mas ela não conseguiu enxergar mediante a dor, mediante o desespero. Até que o anjo falou com ela, porque a dor, ela pode nos cegar. Muitas vezes a gente está tão sobrecarregada, ou então com a cabeça tanto no problema, na situação, que a gente não consegue ver a provisão de Deus já nos detalhes. Muitas das vezes Deus já enviou socorro, Deus já enviou a provisão, mas a gente só consegue enxergar quando a gente realmente acalma o nosso coração e começa a olhar de verdade para Cristo. Então hoje deixe Deus abrir os seus olhos para aquilo que Ele já tem enviado para sua vida como socorro, como cura, porque com certeza o Senhor já está fazendo alguma coisa nos pequenos detalhes, mas aí você ainda de repente não está conseguindo enxergar. Entenda que Deus ele não vai te deixar morrer nesse deserto, Deus ele não vai deixar que você pereça, mas se achegue, peça a Ele discernimento sobre a situação, peça a Ele que você consiga enxergar a provisão dele no meio desse cenário. Interessante que quando Ruth e Noemi chegam a Belém, Ruth ela decide se movimentar. Ela ali, ela percebe a situação que estava diante dela, então ela não fica parada. O posicionamento de Ruth não só mudou ali a realidade dela e de Noemi, como também mudou o futuro delas duas. Ruth ela não ficou esperando acontecer. Ela simplesmente viu o que se apresentava diante dela e qual é a postura que ela deveria ter, mesmo que ela não tivesse tanta força, mesmo mediante também as suas perdas, porque Ruth também perdeu o seu marido. Mas ela decidiu se levantar, se posicionar, se movimentar. Muitas das vezes Deus libera a provisão no meio do caminho. E posicionamento exige movimento, exige fé, exige
ação. Ruth ela não sabia, Noemi também não sabia, mas o céu já estava movimentando as coisas para mudar a história tanto de Ruth quanto de Noemi. Enquanto Ruth ia recolher ali as espigas, Deus já estava providenciando a restauração para a vida dela e de Noemi. Não era por acaso que ela foi parar no campo de Boaz, que era um dos resgatadores. Enquanto ela estava ali se dedicando, fazendo aquilo que precisava ser feito mediante aquele cenário, sendo fiel a Deus, sendo fiel a Noemi, Boaz a viu. Então, muitas das vezes, você acha que Deus não está vendo aquilo que você está passando, ou que a provisão não está a caminho, mas continua fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Se levanta, vai com fé, porque com certeza o Senhor ele já te enxergou. E você pode achar que não tem nada acontecendo, porque você não está vendo nenhum movimento do lado externo. Mas as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois se manifestar no natural. Às vezes você não vê, mas no mundo espiritual Deus já está movimentando as coisas ao seu respeito. Quem é que precisa te enxergar? Se for a provisão for vir de alguém, Deus vai fazer com que essa pessoa te enxergue. Se precisar vir de outro jeito, Deus vai fazer com que chegue até você. Mas continue firme, continue obedecendo, continue fiel ao Senhor. Ruth chegou naquele campo sem imaginar que dali poderia vir a sua restauração. Mas ela simplesmente sabia que ela precisava fazer alguma coisa, que ela não poderia ficar parada. E foi isso que ela fez. E profeticamente, Boaz, ele aponta para Cristo. E o Senhor vê aqueles que são esquecidos, aqueles que foram injustiçados, aqueles que não são. O Senhor é o nosso advogado, o nosso Pai bem presente. Então, ele tem julgado a sua causa. A decisão e o posicionamento certo de Ruth em meio àquele momento de dor impactou não somente a sua história, mas também a história de Noemi. Ali a gente consegue ver que depois Boaz resgatou Ruth, né? E eles se casaram e ela teve um filho, entrou para a genealogia de Cristo e através desse filho também de Ruth, a Noemi conseguiu voltar a ter alegria, né? Ela ficou muito feliz com a vinda desse neto. Então a gente vê ali a restauração na vida dessas mulheres. E eu não sei hoje qual é a necessidade que você tem, mas saiba que o Senhor diz hoje para você: eu sou. Eu sou aquilo que você precisa na hora que você precisa. E a gente pode olhar em vários textos na Bíblia que Deus, cada hora, ele se apresenta como algo, ele apresenta de acordo com a necessidade. Se você precisa de um advogado, o Senhor se apresenta como advogado. Se você precisa de um amigo, o Senhor ele também se apresenta como amigo. Se você precisa de um pai, a gente se coloca como um pai. Então, o Senhor ali, ele é juiz, ele é advogado, e ele é tudo aquilo que a gente precisa. Então, não sei hoje qual é a sua causa, mas saiba que o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida. Se posiciona, continue crendo, porque Ele é a sua provisão, Ele é a sua esperança. Deus continua sendo o eu sou. Ele não perdeu o controle de nada, Ele não perdeu o controle da sua vida. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você está querendo se definir pelas suas perdas, a sua identidade está de repente sendo moldada por aquilo que você já viveu ou por aquilo que você está vivendo hoje. E você se vê incapaz, você se vê indigno, você se vê abandonada. Mas não é isso que o Senhor diz ao teu respeito. Não deixe que as suas dores moldem a sua visão. Fica com a visão do céu, o que o céu diz ao teu respeito. Porque nada do que aconteça aqui na terra pode definir quem você é, porque quem te define de verdade é Cristo. Não transforme a sua dor em destino final. Não se veja simplesmente pelos olhos das suas dores, pelo seu sofrimento momentâneo, por aquilo que você já passou. Não transforme a sua dor em identidade. Lembre-se que muitas das vezes você acha que só está recolhendo pequenas espigas, como Ruth estava ali, apenas recolhendo o que sobrava, mas justamente no posicionamento de obedecer e ser fiel e fazer aquilo que precisa, mesmo que devagar, mesmo que aos poucos, foi aonde Deus estava reescrevendo a sua história. Hoje meu convite para você é: levante-se, creia, porque Deus ele já te viu, Deus está te vendo, e eu declaro que em nome de Jesus, tudo aquilo que for seu está sendo liberado, que toda arma forjada contra a tua vida não prevalecerá, porque o Senhor está indo adiante, o Senhor está enviando o socorro para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Tudo aquilo que está tentando reter, tudo aquilo que está tentando prender, a resposta, o socorro, a cura que o Senhor tem para a sua vida vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Você precisa crer nessa palavra, você precisa crer naquilo que o Senhor já diz para você sobre essa situação
e aquilo que o céu já liberou também sobre você, sobre a sua identidade. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração, não permita que o inimigo lance dúvida, não permita que o inimigo roube essa palavra de você. Tenha fé, creia que o Senhor já te viu, o socorro já está a caminho e confia naquilo que o céu diz ao teu respeito. O Senhor, antes de qualquer coisa, antes de todas as coisas, Ele quer curar a nossa identidade. Creia, se aproxime mais de Deus, busca discernimento de Deus, se levanta, se posiciona, porque o Senhor fará grandes coisas. Ele é fiel para cumprir. Curta e compartilha esse vídeo, porque às vezes esse vídeo pode ser a resposta para a vida de alguém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.